lá, manda, arrebenta. Muito boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui hoje, muito feliz mesmo pela oportunidade, num evento tão incrível, com tanta gente incrível que já passou aqui, até uma grande responsabilidade, né, gente? Mas vamos lá, agradecer ao Jordão por esse evento que mexe com o sonho das pessoas. E a minha história começa porque eu também tinha um sonho, e eu acredito que todos vocês que estão aqui também têm o sonho de vocês. O objetivo de vocês, vocês almejam algo, planejam algo, projetam alguma coisa para a vida de vocês. E a minha história começou também com um sonho. E é por conta desse sonho que eu estou aqui hoje. Então, o meu sonho era de ajudar pessoas a chegarem em alta performance, se manterem em alta performance e trabalharem muito com a saúde mental. Porque eu comecei a perceber o quão difícil é e por que as pessoas começam, elas planejam os sonhos delas e elas não conseguem alcançá-los. E aí foi assim. Então, o meu sonho era trabalhar com pessoas, o meu sonho era contribuir com pessoas, ajudar pessoas. Então, eu comecei a minha jornada estudando. Aqui, alguns clientes, hoje eu trabalho com atletas de alta performance, a maior parte deles jogadores de futebol, homens, e aí também é o desafio, né, diário, porque é um ambiente masculino, é um ambiente político, com uma mulher atuando, que tinha um sonho simplesmente, mas trabalhava. E do mesmo jeito que eu tinha os meus sonhos, eu também tinha os meus boletos a pagar, né? E acho que assim funciona com todos nós. A gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos boletos e a gente tem as nossas responsabilidades. E a gente fala, nossa, mas como é que eu vou arriscar o meu sonho se eu tenho a conta a pagar, se é tudo incerto, se eu tenho meus filhos que dependem de mim em casa? E eu fui mãe muito nova. Henrique nasceu, meu primeiro filho, eu era nova, mas o sonho estava lá. E os boletos também. E Henrique também. Até que eu comecei a descobrir, e no momento que eu trabalhava, os trabalhos que eu tive, né, todo CLT, eles foram muito importantes para a minha construção. E eu precisava desse tempo, né, eu precisava entender o porquê daquilo. Só que, ao mesmo tempo que eles me ajudavam, eu recebia para trabalhar, para aprender, me desenvolver, mas meu sonho estava ali abandonado, continuava dormindo, o sonho adormecido, vamos dizer assim. E me incomodava muito, porque eu olhava pessoas com cargos, né, de gestão, e as pessoas... Foi o que a gente fala aqui o tempo inteiro. Nossa, eu sou um gerente regional, mas eu não consigo dar oi para o próximo. Eu não consigo dar bom dia para a pessoa que trabalha comigo. E esse ambiente era um ambiente onde as pessoas adoeciam, onde as pessoas precisavam de ter carinho, as pessoas precisavam de pessoas, e não tinha. E aquele sonho me incomodava. Eu falava, gente, eu preciso fazer algo, eu preciso sair disso, eu preciso conseguir. E eu olhava para o meu sonho, e eu olhava para os meus boletos, eu olhava para Henrique. E eu sempre tive a sensação que eu tinha algo a mais a entregar naquele lugar. Eu sabia que eu podia contribuir mais, que eu podia fazer mais, mas não conseguia. Não conseguia. Até que eu descobri que tudo isso que eu colocava na minha cabeça, como as minhas responsabilidades, né, tudo isso que eu tinha de responsabilidade, a dificuldade quem colocava era eu mesma. E aí eu descobri isso, que quando a gente começa a colocar a nossa mente à prova de crises, a gente consegue chegar onde a gente quer. E eu passei por diversas crises, né, nessa minha trajetória. Passei por crises externas, passei por crises de pânico, tive síndrome do pânico por 10 anos da vida, e crises existenciais, e elas são as que mais nos atrapalham, as que mais nos impedem de chegar aonde a gente quer, onde a gente precisa. E aí, então, eu comecei a estudar. Quando eu tive a crise de pânico, eu procurei muito médico, eu procurei muita ajuda, eu procurei muito guru de internet, eu procurei muita palestra motivacional, muita coisa para que eu pudesse sair dessa situação. E, por incrível que pareça, ninguém conseguia me ajudar. Eu não conseguia sair disso, e eu tinha o sonho, e eu tinha a angústia, e eu tinha o pânico, e eu não conseguia sair disso, eu não conseguia ajudar. E foi aí que eu comecei, então, a estudar. E foi aí que eu comecei a estudar e me aprimorar. Então, eu fiz cursos de neuroplasticidade, de neurociência, eu sou psicanalista,
Estudei coaching, fiz master coaching, entrei no futebol para atender atletas que todo mundo pensa, não, ali não, eles não precisam, né? Muitos ali só têm dinheiro, gente. Precisam trabalhar essa questão do ego, precisam trabalhar com essas outras questões. Mas, enfim, e aí eu comecei a estudar, porque eu buscava ajuda fora, eu buscava ajuda em várias pessoas, em vários médicos, e eu não conseguia. Então, eu comecei a estudar e aprendi aquilo que ninguém nunca conseguiu me ensinar, que é que a mente à prova de crise não está no médico que eu vou ou na palestra que eu assisto, mas na minha capacidade de absorver e de olhar o mundo ao meu redor e seguir em frente, porque é assim que a gente precisa. Então, quando eu descobri isso, eu falei, bom, é aí que é o meu chamado, é aí que está o meu propósito. E é assim que eu vou ajudar as pessoas. Por isso que hoje, então, eu trabalho ajudando as pessoas que precisam não só de uma palavra, mas precisam também sair dessa situação entre o sonho e a vida real. Porque do mesmo jeito que a gente sonha, a gente atua e vive no mundo real. O nosso mundo está aqui, as contas estão aqui. E como é que a gente faz para conseguir dar a volta por cima e para superar tudo isso? Funciona mais ou menos assim. A gente faz os nossos planos, a gente tem os nossos projetos, a gente faz a programação de tudo e esquece de olhar para o principal. Claro que eu vou puxar a sardinha aqui para a mente, né? Afinal das contas, eu faço isso. Mas é o principal, sem sombra de dúvida, que é o que você... É a divisão entre o conseguir e o desistir na primeira crise. É exatamente o quanto você se fortalece internamente que você consegue. Só que a maioria das pessoas tratam os planos e os projetos da seguinte maneira, como se você tivesse um desafio de construir um prédio, e aí você compra o terreno, e você contrata um arquiteto para desenhar a planta, você consegue aprovação na prefeitura, você contrata um pedreiro e esquece o principal recurso, que é o tijolo. E na nossa vida a gente faz assim também. A gente faz planos de mudar de emprego, a gente faz planos de largar e empreender, a gente quer construir as nossas coisas e esquece do principal recurso, que é o que nós temos. E aí que é o ponto. Muitos de nós acham que para esse principal recurso a gente precisa de um grande feito ou de uma grande mudança. É muito difícil. Eu já começo a ficar desesperado só de pensar, e se não der certo? Mas a gente esquece de olhar o dia a dia, o pequeno. E aí a gente esquece de trabalhar a nossa mente de uma maneira que ela nos ajuda. Porque o nosso cérebro ele tem uma máxima, que é assim que funciona a nossa mente. Use-o ou perca-o. E como é que funciona? Desde que a gente nasce, a gente tem um monte de crenças que colocam na gente, a gente tem um monte de pessoas que falam que não vai dar certo. E a gente acredita muitas vezes nisso, e pega essa verdade que as pessoas colocam, não vai conseguir. Eu ouvi isso de muitas pessoas. Não, você não vai conseguir, mas está ficando maluca. Não, isso não vai dar certo. Mas e aí, você vai largar o certo pelo incerto? E muitas pessoas falam isso para a gente diariamente. Tem dias que parece que o mundo é uma crise por inteiro. Mas cabe a cada um de nós escolher qual caminho que vai seguir. E aí o que acontece? Voltando para o cérebro, né? Como a gente, desde pequeno, escuta, e a gente vem de uma cultura que somos punidos pelo erro desde sempre. Desde pequeno, nós somos punidos pelo que erramos e não valorizados pelo que a gente conquista. E o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles vão se fortalecendo. Amanda, por que é tão difícil a gente largar a nossa vida? Por que é tão difícil a gente arriscar? Por que eu tento e não consigo? Por que eu começo um plano e não vou até o fim? Porque o nosso cérebro ele nos ajuda a desistir das coisas. E aí, ele não faz isso porque é ruim, não, é por um simples fato, porque ele quer nos proteger. Biologicamente, o nosso cérebro foi projetado para que a gente olhe para o lado negativo. Eu costumo brincar que lá na Idade da Pedra, o ser humano que ficava parado observando a beleza das árvores, ele era devorado. Então, o nosso cérebro ele vem com um instinto de defesa. A gente é projetado para olhar sempre para o lado negativo. Só que, como se não bastasse isso, a gente também adquire as nossas crenças e as pessoas colocam as crenças delas em cima da gente. E cada vez que a gente pensa que não vai dar certo, uma conexão do nosso cérebro no nosso neurônio, ela se firma, ela fica mais forte. Tá, Amanda, e o que isso tem a ver com que use-o ou perca-o?
Toda vez que eu penso negativo, ou toda vez que eu falo que não vai dar certo, ou toda vez que eu escuto que alguém fala para mim que não vai dar certo, essa conexão ela fica mais forte. Automaticamente, o neurônio, que é da parte positiva, que teria que vir, ele se enfraquece. Por isso que é tão difícil a gente começar os nossos projetos e ir até o fim. Porque o nosso cérebro joga contra nós mesmos. Mas tem uma notícia boa em tudo isso. É super possível a gente mudar, porque a gente tem o poder de fortalecer conexões positivas no nosso cérebro e enfraquecer as conexões que nos atrapalham. Isso está na nossa mão. Como é que funciona mais ou menos? A gente tem um pensamento lá. Nossa, eu tenho um sonho, eu vou pensar e eu vou conseguir, vai dar certo. A gente pensa. Se a gente pensa positivo, a gente vai ter uma escolha positiva. Isso não é papo, gente, motivacional, não. É um fato mesmo que acontece dentro do cérebro. Da mesma forma que a gente pensa, a gente se comporta. Nosso comportamento gera as nossas experiências. E as nossas experiências causam as emoções. É um ciclo. E as emoções trazem o pensamento. Toda vez que eu alimento algo negativo de que não vai dar certo, toda vez que eu alimento algo que alguém coloca na minha vida ou que alguém fala e eu acredito nisso, eu estou fortalecendo uma conexão negativa. E ninguém aqui quer isso, né? A gente precisa fortalecer as conexões positivas. Só que o nosso cérebro, do mesmo jeito que ele foi projetado para a gente ver o lado negativo, ele também nos prega muitas peças. E a gente precisa lidar com isso. Como? Toda vez que eu pensar de uma maneira negativa, eu tenho que ter a consciência de que, não, eu vou pensar positivo, mesmo que não seja. Para quê, Amanda? Para achar tudo bonito? Não. Simplesmente para enfraquecer a conexão que me atrapalha. É assim que funciona. E é assim que a gente precisa fazer. Ah, mas isso é muito difícil. Sim, de fato é difícil. Mas é capaz, é possível a gente fazer isso. O nosso cérebro hoje, só a título de curiosidade, ele é 75% de água, ele tem a consistência de um ovo mole, e a gente tem bilhões de conexões entre neurônios. Quanto mais a gente fortalecer as conexões positivas, mais positivo nós ficamos. E por incrível que pareça, né? Uma frase que eu falo muito é: ninguém tropeça em pedra grande. De fato, as pedras grandes, a gente não tropeça, mas a gente se preocupa demais com elas. E a minha provocação com essa palestra hoje para vocês é que tudo isso que eu estou falando aqui de cérebro, de sonho, de conquista, de ir para cima, de conseguir, a gente não precisa olhar para a pedra grande. Ela está lá, a gente enxerga, a gente desvia, a gente consegue passar por elas. A gente peca e a gente fortalece essas conexões neurais que eu estou falando, são nas pedras pequenas, que são as que nos fazem tropeçar. Então, é claro, a gente tem que sonhar grande, sim. A gente tem que olhar lá para cima, sonhar grande e falar, vai tudo dar certo, mas eu tenho que cuidar das pedras pequenas, porque são elas que fortalecem as minhas conexões negativas. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que eu, cuidando das minhas pedras pequenas, eu consigo pegar a pedra grande para subir nela, e não fazer ela como um impasse. E como é que a gente faz isso, né, Amanda? Muito bonito falar isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda o nosso cérebro? Como é que a gente muda a nossa forma de pensar? É só pensando positivo? Mas, às vezes, o mundo é feito em crise. Como é que eu vou acordar positivo? Eu tenho lá meu boleto a pagar? E, muitas vezes, a gente olha dessa forma. E aí, o que a gente faz? A gente faz pequenas provocações para o nosso cérebro para que a gente fique confortável no desconforto. Como? Aí a pergunta que eu faço para vocês. Quando que vocês aprenderam algo novo? Quando é que a gente aprende algo novo no nosso dia? Por quê? Mais de 80% das nossas atitudes são inconscientes. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês chegam em casa depois de um dia de trabalho, vocês estão cansados. Chega em casa, senta lá no sofá, acaba a luz. Você sabe que não tem luz. Mas você entra em algum cômodo, qual é a primeira coisa que você faz? Apertar o interruptor. O que é isso? Eu sei que não tem luz, mas eu apertei o interruptor. Isso significa que grande parte do nosso dia a gente faz de maneira inconsciente. Grande parte das nossas ações a gente faz de maneira inconsciente. A gente entra no carro do mesmo jeito, a gente coloca a chave na porta do mesmo jeito, a gente fala com as mesmas pessoas, a gente escuta os mesmos pensamentos, a gente convive com as mesmas pessoas, a gente come as mesmas coisas, vai nos mesmos lugares. E isso faz o quê com o nosso cérebro?
Isso fortalece, isso mexe com alguma coisa. Aí, quando eu tenho um grande projeto, eu quero ir lá para o grande projeto, eu não tenho condições internas para chegar lá. E aí você vê que você não tem recurso interno, mas você planejou todo o externo e o interno te faltou. E aí, voltando para a pedra pequena. O que eu preciso fazer, Amanda, para desconectar o meu cérebro nessas conexões neurais negativas e fazer a parte positiva? Primeira coisa, aprender algo novo todos os dias. A gente não tem esse hábito, a gente repete as mesmas coisas, a gente repete as mesmas conversas. Ou, eu não quero aprender algo novo, mas eu posso fazer algo que eu já sei de maneira diferente. Como um exemplo que eu dou aqui, escovar os dentes. Você pode escovar os seus dentes com a sua mão não dominante. Isso vai estar estimulando o seu cérebro a criar novas conexões. Quando eu crio novas conexões, eu desconecto as antigas. Desconectando as antigas que me fazem mal, eu já estou no lucro. E escovar os dentes com a mão não dominante é uma coisa muito simples, qualquer um de nós pode fazer. Não é um grande feito, mas faz parte das pequenas pedras, que a gente precisa cuidar e trabalhar para que o nosso cérebro tenha condições de conseguir as pedras grandes, para que a gente consiga subir. Outra coisa, muitas vezes a gente acorda, não tem vontade de fazer nada, não quero saber de fazer nada. Só que a nossa mente também mente, os nossos pensamentos nos enganam. E a gente consegue mudar isso. Como? A atitude vem antes do pensamento. Então, antes de eu pensar em fazer, eu vou e faço. Por quê? Se a minha mente não manda o comando para o meu corpo de que eu preciso agir, vamos fazer o contrário, que funciona também. Eu vou agir para o meu corpo mandar para a minha mente que é possível fazer. Outra coisa que é possível fazer, novos caminhos, conversar com novas pessoas, fazer caminhos diferentes para ir para casa. Atenção com quem você convive, com o que você lê, como que você absorve conteúdos. Amanda, mas eu não gosto de política. Detesto. Se você não gosta de política, chegue na sua casa um dia de noite e vá ler um artigo sobre política. Porque dessa maneira você vai estar acostumando o seu cérebro a ficar confortável no desconforto. E quando a gente consegue acostumar o nosso cérebro a ficar confortável no desconforto, aí a gente tem certeza de que a gente está no caminho certo. E é aí que os nossos sonhos se realizam. Então, gente, acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estejam confortáveis no desconforto. Muito obrigada.